Boa noite, telespectadores do Novo Canal, bem-vindos ao programa Notas do Interior, com o nosso convidado da residente, Dr. Bruno Rocha. Transmissão feita via Zoom, hoje com um convidado especial, o Dr. Nuno Rezende, professor universitário, que nos irá falar sobre o património, a importância do património, o impacto do património no desenvolvimento económico da sociedade. Eu passaria desde já a emissão para o nosso convidado residente, o Dr. Bruno Rocha, a quem uma vez mais felicito a sua presença no Notas do Interior. Muito obrigado. Para fazer uma breve apresentação do Dr. Nuno Rezende. Muito obrigado. Sim, obrigado, Miguel. Cá estamos mais uma vez para um programa, hoje com um convidado especial, um ilustre sinfanense, Nuno Rezende. É doutorado em História da Arte Portuguesa, mestre em Estudos Locais e Regionais pela Universidade do Porto, licenciado em História pela Universidade do Minho e também é atualmente professor do Departamento de Ciências e Técnicas de Património da Faculdade de Letras da Universidade do Porto e também diretor da licenciatura em História da Arte. E acho que por esta introdução se percebe o gosto e o amor que tem pela história e pela cultura. E mais do que qualquer outras notas introdutórias, é também autor de vários livros, mais do que outras notas introdutórias, queria desde já agradecer a presença do Nuno aqui no novo canal, Notas do Interior, e começar exatamente por aí. Ou seja, de onde é que vem este amor e esta paixão pela história, pela arte, pelo património? E é um amor e uma paixão porque eu conheço o Nuno também já há alguns anos e sei que, para além daquilo que faz, do ponto de vista mais formal, dos livros, dos estudos, é a forma como fala destes temas. E por isso é que eu comecei exatamente por aí, pelo amor e pela paixão por esta temática. Muito obrigado pelo convite. É um gosto participar e é um gosto falar destes temas. E em parte já respondo um pouco à questão que o Bruno me coloca sobre como é que nasceu este gosto. Nasceu em Sinfãs, naturalmente. Há sempre uma impossibilidade de fugirmos às nossas raízes, sejam elas quais forem, e de facto nasci num território bastante rico em história e arte, ou seja, em património. Acho que podemos fazer esse chapéu maior para incluir a história e a arte. E vários, não apenas um património, mas muitos patrimónios. E isso fez com que, de facto, surgisse, ou pelo menos ao longo da minha infância, eu nasci em Sinfãs, mas vim relativamente cedo para o Porto, tivesse esta possibilidade de, entre o Porto e Sinfãs, estar sempre em contacto com histórias, com pessoas que me também orientaram para este gosto. Há algumas, naturalmente, razões familiares. Eu costumo hoje dizer aos meus alunos, uma das disciplinas que eu leciono é a História da Fotografia. Felizmente, também a minha família legou um conjunto extraordinário de fotografia de família que me despertou o interesse para este tema. Mal ele sabia que mais tarde iria transmiti-lo a outras pessoas, e nomeadamente aos meus alunos. E foi sobretudo um contacto com a terra. Nunca deixei de estar ligado a Sinfãs nem ao Douro, e até por razões geográficas, não é? Porque o Porto acaba por ser o prolongamento deste território, o final deste território, digamos assim. E tenho tido a sorte, acho que é mesmo a sorte, de poder também trabalhar na área que gosto, fazer o que gosto e sobretudo, também possibilitar a outras pessoas. Acho que no momento atual, inclusive no momento atual mesmo da pandemia, é muito interessante poder chegar através de diversos canais. Um deles é o História de Sinfãs, é um projeto que eu já tenho desde 2009, que é transmitir a história e o património de uma forma o mais acessível possível a um conjunto não só dos meus conterrâneos, mas de pessoas que se interessam pelos temas. Portanto, acho que é um prazer, um gosto que eu tenho, mas também uma honra e, aliás, até
e sou privilegiado, não é? Porque nem todos podem fazer o que gostam, eu faço o que gosto e com o que gosto. Eu pegava aí numa frasinha que disseste, que foi que a forma de transmitir um bocadinho mais acessível esta informação às pessoas. As pessoas estão receptivas para este tema? Achas que sim? Eu acho, não apenas, claro que depois eu tenho aqui dois lados, eu tenho a vida do ensino e o lado mais académico e do ensino, mas tenho também a possibilidade de trabalhar, digamos assim, com um público que não está à partida tão interessado, mas eu noto que sim. A partir de história de Sinfãs e até de outras atividades que eu tenho realizado, palestras, encontros, mesmo nos locais e no território, que eu acho importante fazer isso, não é só fazer tudo no Porto, como nós começamos, não é? Falar sobre o Douro no Porto, falar sobre Sinfãs no Porto ou sobre o Lamedo no Porto. É importante fazer as coisas nos lugares, não é? E eu noto que há uma preponderância, uma adesão das pessoas para estes temas. E isso é muito bom. Eu acho que às vezes não há oportunidades, mas se houver, elas vão e querem e agarram-nos. Pegando nessa questão também de tirar e de levar estas discussões para o interior, não é? Que estavas a falar também, e essa tua também vivência de um conceito do interior, que afinal de contas não é assim tão interior quanto isso, Sinfãs, não é? A verdade é que nós associamos mais ao interior por questões de acessibilidades que são debatidas noutros fóruns e depois parece-nos muito longe do litoral, quando na verdade não é. Mas falas aí, também tens essa experiência de estar em Sinfãs e no Porto, e eu passava a ponto para aí, ou seja, também naquilo que é o património, há uma diferença entre o património no litoral e no interior. E eu falo isto no litoral porque normalmente nós associamos a parte costeira mais a desenvolvimento económico, a outro género de oportunidade, até ao nível do emprego. A cultura estará mais democratizada nesse aspecto ou não? Eu acredito, não acredito, embora não possa, estas coisas muitas vezes precisam de ser sustentadas estatisticamente, digamos assim. E também há um pouco uma obsessão com a estatística, mas do meu ponto de vista e do meu contacto com a realidade, sim. E há duas realidades diferentes. Há não só uma democratização maior no acesso a equipamentos, a eventos, a oportunidades, digamos, culturais no litoral do que no interior, mas também há uma atenção maior, talvez lá está, porque haja mais público, na promoção, financiamento e investimento por exemplo, no património. Porque depois acaba por haver aqui um pouco uma relação, se há mais público, investe-se mais. Se há menos, investe-se menos. Acaba por haver esta correlação. E depois, infelizmente, eu tenho assistido nos últimos anos a tender-se a transformar-se o país numa espécie de acentuar-se ainda mais a interioridade do país através de um desinvestimento na questão do património e da arte, em detrimento, por exemplo, da natureza e do rural e do bucólico. É óbvio que o interior apela mais à ruralidade, apela mais a questões relacionadas com a natureza e com o turismo de montanha, etc. Mas é um erro fazer-se isso, não é? Porque depois dá a ideia de que o litoral é mais cosmopolita, tem mais museus, tem mais monumentos, e isso não é verdade. Há monumentos, há museus, há património do interior. E esse património, noutro lugar da Europa, seria uma âncora extraordinária para atrair visitantes, não é? E a prova disso, por exemplo, é um projeto no qual eu participei recentemente, a Rota do Românico. Produzi alguns conteúdos para a segunda fase da Rota, que alargou ao Tâmega e ao Douro, assim, Sinfãs e a Rezende. E nota-se, de facto, é um projeto de património que tenta, lá está, fixar no interior
ou atrair para o interior com base na ideia de património. E, portanto, às vezes penso que é um erro promover-se um município ou um conjunto de municípios do interior apenas, óbvio que isso é importante, mas apenas pela ideia da natureza da paisagem, porque, vamos ser realistas, Portugal tem paisagens como tem qualquer outro país da Europa, e algumas delas lá fora são extremamente mais atrativas, digamos assim, do que, não é? Sim, eu confesso que não podia estar mais de acordo contigo, até porque eu acho que as paisagens e a gastronomia se esgotam muito rapidamente, ou seja, alguém que vem para o interior para olhar a paisagem ou para consumir a gastronomia, digamos assim, esgota-se muito rapidamente, ou seja, vem 2 dias ou 3 e a coisa fica resolvida. Ou seja, eu penso que o interior terá efetivamente que arranjar aqui âncoras no sentido, e atratividade, no sentido de fazer com que as pessoas fiquem mais tempo, não é? Porque o turismo também não pode ser só vivido com sábado e domingo ou ao fim de semana, não é? Terá que haver aqui um outro tipo também de âncoras e obviamente que o património será com toda a naturalidade uma dessas âncoras. Agora, também é necessário, no meu ponto de vista, valorizá-lo, não é? E defendê-lo. E saberá melhor isso do que eu, mas até o próprio património daquilo que são as nossas aldeias, estamos a falar mais no interior do país, obviamente, tem que ser preservado. E por vezes aquilo que nós assistimos é que, com a ânsia do poder político em mostrar obra, muitas das vezes não há sensibilidade, e acho que será esse o termo correto, não há a sensibilidade para analisar essas questões do património, daquilo que é a conservação da identidade das regiões, e se fazem obras que efetivamente vão contra tudo isto e que destroem aquilo que existe e que nos poderia, lá está, diferenciar daquilo que é o litoral. E por aí até ia para a próxima questão, que é se achas que na globalidade este património, não só físico, não é? Podemos pensar, e saberás melhor estas distinções do que eu, mas temos o património religioso, as igrejas e por aí fora, as ruas, mas depois também é um património que é a cultura das pessoas, as suas danças, as suas, até os seus próprios trajes, não é? Que normalmente associamos isto até mais ao folclore, à música e por aí fora. Estará o poder político a tratar bem este património? Bem, há aqui várias frentes, de facto, para salvaguardar, digamos assim. Eu acredito que, de um ponto de vista de cidadão, tenho os meus interesses e todos temos os nossos gostos, e eu acho que nós também vivemos um tempo de modas. Como profissional, acho que, de facto, há muita coisa por fazer. O desinvestimento no património tem sido uma constante nos últimos anos. Nos últimos anos temos, ou seja, nesta democracia em que vivemos, né, desde 74, há um investimento crescente, mas ainda muito diminuto. E, sobretudo, eu acho que, ao nível do poder político local, falta muita sensibilidade, a expressão é mesmo essa, para gerir um conjunto de, lá está, patrimónios, como dizes e bem, porque de facto todos os territórios têm uma multiplicidade de patrimónios, e se nós pensarmos só em património, às vezes escapa-nos e tendemos a avaliar patrimónios mais importantes e menores. De facto, todas as localidades têm patrimónios. A autenticidade é uma das características do património. E é importante que se pense nisso, porque, de facto, se nós começarmos a investir, ou melhor, a desinvestir na reabilitação das aldeias, não esquecendo que quem lá mora precisa de ter uma qualidade de vida digna, mas se continuarmos a desinvestir na reabilitação e a autorizar a descaracterização das aldeias, isso será com certeza, por exemplo, um forte elemento de desmotivação para quem vai procurar o interior autêntico, digamos assim. Doutor, Sim.
Desculpe interromper o Dr. Bruno Rocha. Deixa-me só, aproveitando isto que o Dr. Nuno Rezende estava a escapulizar, estava de alguma forma a abordar, só para lhe formular uma questão. A propósito do investimento no património. Os mecanismos que existem, na sua opinião, e como pessoa que está ligada a esta área e conhece bem esta área, até porque é professor no Departamento de Ciências Técnicas, de Ciências e Técnicas do Património da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, os mecanismos que existem para intervir neste domínio parecem suficientes. E gostava de lhe avançar uma segunda questão, que era esta. Como é que olha hoje para o trabalho que é desenvolvido pela Rota do Românico? Eu acho que tem havido fundos, pelo que sei, não intervindo diretamente, mas todos os fundos que conheço, e nomeadamente relativamente a esse projeto em que eu trabalhei, não diretamente, lá está, mas na produção de conteúdos e de investigação, parece-me que têm sido bem aplicados. E que, aliás, como digo, o projeto da Rota é um projeto extraordinário de âncora, que tendo o património exatamente como elemento fundamental. Mas depois nós também corremos um pouco o risco com a distribuição, penso eu, dos fundos que muitas vezes são direcionados para o património, para que depois se dê muita atenção a grandes projetos que acabam por deixar espaço para uma distribuição, digamos assim, mais equitativa dos fundos pelo resto do interior, digamos assim. E no caso da Rota do Românico, estamos a falar até de um projeto que não, se Sinfãs não é interior, e eu concordo perfeitamente, não é o interior que é a Alfândega da Fé ou Vinhais. No caso da Rota, é um projeto muito também mais ligado ao litoral ou ao litoral doriense, não é, do que propriamente ao interior. Eu espero que um dia se estenda para o interior, nomeadamente para Castro Daire, Lamego e para essas localidades que ainda têm românico e que necessitam de promover. Mas acho que há uma fragmentação, e isso sim, da ideia de património e de uma distribuição muito desequilibrada do apoio a esses muitos patrimónios que ainda temos no interior, nomeadamente na questão das aldeias, que de facto poderia haver um estímulo maior, não diretamente, mas até um estímulo educativo, que já se faz noutros países, como em Espanha, para que as pessoas entendam porque é que é importante manterem as suas residências, as suas casas cuidadas e não utilizarem materiais que, por exemplo, descaracterizem a fachada das casas. Isso são projetos que, por exemplo, não existem em Portugal. Existem no Gerês e no Montezinho, mas são em parques naturais. Não existe de um ponto de vista geral. Às vezes as pessoas não fazem as coisas simplesmente porque não lhes explicam porque é que devem fazer assim e não ao contrário. E acho que essa parte pedagógica também falta. Às vezes não é só o financiamento, há também uma parte pedagógica. Sim, eu acho que, muito sinceramente, acho que a questão sobretudo das autarquias, se bem que por vezes aqui temos as CIMs que a atuar, que devem ter outro tipo de responsabilidades, até porque juntam sinergias de várias autarquias, mas eu acho que muitas das vezes nós estamos habituados a que as autarquias tenham um engenheiro civil, tenham algumas já vão tendo alguma coisa de turismo, mas acho que não há ninguém, normalmente, e na maioria delas, não haverá ninguém, ou praticamente ninguém, dedicado a esta questão do património. E por vezes virem os tais fundos comunitários, estaremos mais a falar desses, ou governamentais, para as autarquias. Se nós não tivermos nas autarquias ninguém com sensibilidade para aplicar e aplicar corretamente esses fundos, acabam por ser desviados para outras coisas e não estaremos a fazer o nosso trabalho. Obviamente, eu sou um fã, com falhas, certamente, sou um fã da Rota do Românico. Acho que é um projeto muito bem conseguido em vários níveis, não só porque requalificou uma parte do edificado, deu-lhe vida, e ontem até falava com o Nuno relativamente a essa questão, ou seja, em alguns locais acabou por haver concertos em igrejas, coisas do género, e chamou a atenção também para a comunidade, para aquilo que tinha ali ao seu lado, que muitas pessoas acabavam por não ver. Agora, também não é menos verdade que eu tive a oportunidade, e até fiz e fica aqui também o desafio, uma brincadeira com os meus filhos, que existe um passaporte, e então nós íamos ver cada um dos monumentos e responder à perguntazinha que lá estava.
A verdade é que nós chegávamos aos locais e a maior parte deles estavam fechados, era impossível visitar. Pronto. E isto é uma dificuldade. E deixa-me dar um exemplo, 2 exemplos que eu achei engraçados daquilo que poderia ser o património, em 2 vertentes diferentes. Eu, por exemplo, eu conheço aldeias do interior do país, assim mais interior, que foram totalmente requalificadas e que, sobretudo na área do turismo, têm um impacto enorme. Eu, por exemplo, já tive a oportunidade de estar 2 dias em Marialva, onde todas as casas foram requalificadas e existem ali inúmeras, eu acho que quase a totalidade, são de alojamento local, de pequenos hotéis que conservaram, lá está a tal importância de conservar a identidade da aldeia, ficou tudo exatamente igual. Por fora nós nem sabemos o que é que está dentro, mas a verdade é que depois de entrar nas casas tem o conforto dos nossos dias. E eu acho que esse é um desafio que devemos fazer e que devemos ter naquilo que é a conservação do nosso património, não é? E também a parte daquilo que é aquele tal património que falávamos há pouco, das gentes, daquilo que é as suas tradições, também aqui há um trabalho importante. E deixa-me dar aqui uma nota, que o ano passado tive a oportunidade de fazer a Nacional 2. E parei numa aldeia que se chamava Brotas, não sei se alguém conhece, e engraçado porque ao lado tinha uma igreja, ao lado dessa igreja, uma aldeia completamente perdida na zona do Alentejo, ao lado da igreja tinha uma senhora que fabricava artesanato e que fazia daquilo o seu modo de vida, e a senhora estava muito triste porque ela notava-se, tinha amor àquela localidade, gostava de fazer aquilo, gostava da história daquela localidade, mas, e também não quer dizer que esteja mal, mas a chave da igreja estava entregue a uma senhora velhota que, se estivesse disponível, ia lá abrir para as pessoas verem. Ou seja, mas eu acho que era importante envolver a comunidade nesta parte de mostrar o património, ou seja, eu adoro chegar a um determinado local e alguém me contar as histórias daquele local. Doutor Bruno Rocha. Eu acho que seria extremamente importante e seria um desafio, não é? Digamos assim. Doutor Bruno Rocha, desculpe interrompê-lo, seria uma espécie de cuidadores do património. Eu julgo que essa figura, a própria Rota de Románia, que já tem essa figura. Embaixadores do património, foi isso que eu não cuidadores do património, cuidadores do património. Cuidadores, sim, eu conheço também a figura, eu conheço. Eu acho que era importante estimular isso nas comunidades, de um ponto de vista geral, não só na Rota do Românico, mas em vários locais. E se me permites, Bruno, só para arrematar também esta questão da autenticidade, eu costumo sempre dizer, né? Às vezes ficam um pouco chateados comigo porque acham que eu sou anti-progresso e não tem nada a ver com isso. Aliás, eu sou o primeiro a achar que as aldeias não são museus, vivem lá pessoas e as pessoas têm que ter a sua qualidade de vida, têm que ter água, saneamento, luz, tudo isso. Mas para quem chega da cidade ao interior, se continuar a ver fios de alta tensão, pedaços de metal e cimento, como vê nas cidades, isso é algo muito dissuasor, pelo menos para mim, que procuro outra coisa diferente do que vejo no dia-a-dia. E, de facto, quem quer fazer turismo quer, digamos assim, também descansar os olhos de visões que tem todos os dias. E, portanto, o que eu acho que muitas vezes se faz é um mau ordenamento e um mau planeamento, não só nas próprias aldeias, mas no entorno. E, sobretudo, lá está, não se investe em educação. Nas câmaras municipais deveria haver uma figura que seria, com certeza, muito proveitosa, que tivesse uma formação em património, uma espécie de serviços educativos dos municípios, como os museus têm serviços educativos, porque conseguia articular-se ali uma relação muito interessante com as escolas, as comunidades, e haver alguém que tivesse sensibilidade, de facto, para o património, para a arte e para a história, coisa que, de facto, na maioria, infelizmente, penso que será a maioria, não existe. Muito bem. Doutor Bruno Rocha, permita-me só fazer uma última questão ao doutor Nuno Rezende. Na sua ótica, daquilo que conhece do património, parece-lhe, e da região, digamos, parece-lhe que há uma verdadeira consciência política para este importante ativo que é o património?
parece-me que há casos isolados, conheço muitos casos de sucesso, não vou estar aqui a assinalar casos específicos, porque como estudei no Minho e conheço muito bem aquela região de Braga, e conheço imensos casos de sucesso, quer no Alto, quer no Baixo Minho, por exemplo. Conheço alguns casos de sucesso no Douro, ou seja, por casos de sucesso quer dizer que há de facto uma política integrada do património como fonte de rendimento, de atração turística, mas acho que do ponto de vista geral, e isso também caberia, por exemplo, a uma instituição como a Comissão de Coordenação da Região do Norte, criar equipas de trabalho para sensibilizarem os autarcas e as suas equipas para questões específicas de mais cuidado, digamos assim, com o património. Mas creio que infelizmente ainda estamos um bocadinho longe do que seria desejável para uma política integrada de apoio ao património e à cultura. Eu volto a focar este tópico que me parece que é extremamente importante, da tal sensibilidade e da falta de profissionais nas autarquias e naquilo que são os poderes de decisão nesta área. Obviamente também no património falamos da questão ambiental, por exemplo. Quer dizer, com naturalidade, que ainda há pouco tempo ouvi um Presidente de Câmara dizer que os aerogeradores nos Altos da Serra que até ficam bonitos. Ora, quando nós temos... eu até percebo que eles tenham que existir e, quer dizer, são, digamos que, consequências daquilo que é uma modernização, uma aposta na... Não me custa ouvir os argumentos, concordando ou não, que os defendem. Agora, custa-me perceber que há alguém que diga que aquilo fica bonito no alto de uma serra. E sobretudo em concelhos onde o objetivo será, e as bandeiras são essas, que é promover o turismo nessa região. E por isso, quer dizer, eu acho que esta sensibilização é extremamente importante e ainda bem, e também aqui elogiar um bocadinho o Nuno, que tem feito este trabalho. Eu falo lá um bocadinho na história de Sinfãs, que tem sensibilizado as pessoas e a opinião pública para esta questão do património, e ele vai fazendo isso muito bem, vai partilhando aquilo que são as histórias de cada uma das freguesias, por exemplo, em Sinfãs, e a verdade é que depois as pessoas dizem que sim, não é? Ou seja, respondem afirmativamente e com muito orgulho partilham e colocam likes e fazem comentários nas redes sociais relativamente a isto, e por isso eu acho que mais do que um investimento, que acho que é importante e que já se falou aqui, acho que é essa tal sensibilização que é importantíssima fazer na opinião pública e depois também, obviamente, em quem tem responsabilidades políticas. Eu ia aqui talvez para uma última questão, que entretanto já... Temos mesmo terminado, doutor. Mas falávamos aqui só do património e do desenvolvimento económico. Falamos aqui da questão do turismo e da necessidade de preservar esse património como âncora para o desenvolvimento económico. Temos aqui mais aproveitamentos, entre aspas, que possamos fazer desse tal investimento no património para a melhoria das qualidades de vida naquilo que é a sociedade dos dias de hoje? Eu acho que temos, e se não apanharmos este comboio, acho que vamos perder uma fatia muito importante de visitantes, embora nós estejamos agora numa época um pouco complexa e não sabemos o amanhã, mas o turismo é a nossa principal indústria no momento, digamos assim, e portanto há uma fatia muito grande de visitantes que procuram, lá está, a tal autenticidade, a tal qualidade, procuram histórias, é cada vez mais, sobretudo no mundo americano e inglês, há um apetite muito grande pelo que se chama as reconstituições históricas, a autenticidade dos lugares do ponto de vista de narrativa, a interpretação do património, e essas questões em Portugal ainda estão pouco exploradas. Nós vemos, por exemplo, na televisão, os programas de história são extremamente requeridos, visualizados, as pessoas interessam-se. Infelizmente, não se aproveita este veio, por exemplo, a nível municipal. Eu acho que se um município quer
aproveitar e quer-se promover, não é só apenas pela paisagem e pela gastronomia, como disseste muito bem, tem que ser por coisas que sejam únicas. E isso é importante. Doutor Nuno, peço desculpa, interrompeu, mas o nosso tempo está vertiginosamente. Muito bem. Eu peço desculpa, interrompeu, vou ter que... Só terminar agradecendo mais uma vez a presença do Nuno e do seu contributo. Acho que deixou aqui bem clara a necessidade de um investimento assertivo naquilo que é o património, a cultura. Obviamente teríamos aqui tempo ou melhor, conversa para muito mais tempo. Infelizmente hoje não será possível, não faltarão oportunidades de continuarmos a conversa. Mais uma vez agradeço-te a tua presença. Muito bem, muito obrigado a todos. Aproveito, doutor Bruno Rocha, para agradecer a sua presença em mais uma edição de Notas do Interior. Aproveito também para me despedir do doutor Nuno Rezende. Muito obrigado. Boa noite. Aproveito para me despedir dos telespectadores. Obrigado pela preferência. Boa noite. Bem, obrigado. Obrigado. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.